Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 6 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje a liturgia nos convida a meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Vinde, descansai um pouco. Ao desembarcar, viu uma grande multidão e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Muitos citam esse trecho para dizer que precisa descansar, e é verdade. Mas esse trecho mostra que acima do merecido descanso se encontra a compaixão pelo povo, o dever de ensinar, evangelizar, catequizar. Jesus não é indiferente ao povo sedento, que o procura. Ele muda seus planos, esquece o cansaço, inicia a pregação. É importante notar que Jesus não começa a curar, mas a ensinar. E isso é importantíssimo, porque a nossa cura vem da palavra. Grande é a nossa responsabilidade de formar-nos e de formar quem está perto de nós, na medida que conseguimos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é bonito o trecho de hoje. Não tinha tempo nem para comer. Essa é a vida de quem fica ao lado de Jesus. É a vida do evangelizador, do formador, do catequista. Ele não tem tempo nem para comer. Como colocamos em destaque na introdução, Jesus até queria oferecer um pequeno descanso para os apóstolos cansados que voltavam da sua primeira missão. Ele tentou até encontrar um lugar sossegado para eles, mas o povo foi mais rápido, previu o lugar onde o barco teria chegado e acorreu a pé e chegou antes. Só quem tem sede conhece o valor da água, e Jesus era a água viva que saciava totalmente este povo cansado. As multidões que procuravam Jesus sentiam que ele era o Salvador tão esperado. Mesmo que cada um tivesse a sua ideia de Messias, sentiam que algo de especial estava acontecendo. Mas vamos ver com atenção o que Jesus faz nesta ocasião. Dessa vez, ele não cura, mas começa a ensinar-lhes muitas coisas. Mais importante do que a cura, mais importante do que o cansaço, mais importante do que o retiro, é ensinar as coisas de Deus. Dessa vez, o anúncio não é somente o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede na boa nova, mas o ensinar, ou seja, catequizar. Em que consistia esse ensinar muitas coisas? Se tivermos a paciência de ler o Evangelho de Marcos por inteiro, não vai levar mais que um dia e será tão proveitoso para a vida inteira. Descobriremos que o que Jesus mais ensinava era o perdão, as bem-aventuranças dos pobres, a santa pobreza, a misericórdia e o amor aos últimos.
Jesus descia ao nível dos pobres que escutavam. Falava em parábolas para que pudessem entender melhor. Ficava com o povo, comia na mesa com os pecadores. Evangelizar significa também catequizar. Catequizar com inteligência, oferecendo ao povo a comida certa que ele pode digerir. Um bebê não é capaz de comer um bife acebolado, por quanto gostoso seja. Precisa que a comida seja do jeito que ele consegue colocar na boca, mastigar, digerir. Esse é o trabalho do catequista, que é uma mãe paciente que cria o seu filho, ou seja, o forma e oferece as bases que lhe servirão para a vida inteira. O Yeshua, o Ruá, o Caná, o Fanuel são uma enxurrada de Espírito Santo, uma chuva potente de Espírito Santo, uma inundação de graça que dá uma reviravolta na vida de qualquer pessoa, mas precisa tornar perene esta inundação de graça. Este é o papel da catequese, do ensinamento, da formação. É isso que Jesus fazia com tanta paciência e amor. Sem essa formação, o fogo do Espírito se extingue. A formação é como a gasolina em um carro. Não basta ter recebido o carro de presente, precisa também encher o tanque. E isso acontece com a catequese, com a formação. Não basta ter encontrado Jesus, precisa seguir Jesus, ir atrás de Jesus, e isso é papel da formação. Formação é escutar Jesus dia após dia. Não podemos nos iludir que nos tornamos santos com uma confissão geral na nossa vida. Não podemos confundir a graça de Deus com a caminhada que cabe a nós. Deus nos ama, nos perdoa, nos faz sentir novos, mas até que temos vida, essa conversão deve se renovar todos os dias, porque a tentação existe até que estejamos nessa terra. Também existe a consequência do mal e do pecado, que cava em nós um comportamento ruim. Diz o ditado: o cachimbo entorta a boca. Ou seja, pecando e pecando, o nosso cérebro se dobra ao pecado sempre mais. Dentro de nós se cava um cânion de maldade que se chama vício. E para encher esse cânion de mal, precisa de uma montanha de bem, que se chama virtude. É o que os cientistas chamam de neuroplasticidade cerebral. Dito em termos populares, o cachimbo entorta a boca. Se você a vida inteira roubou, tem que prestar muita atenção, porque a tua mão vai roubar sem você perceber. E você se dá conta somente quando o dinheiro do outro está no teu bolso, ou você está na cadeia. Mas é tarde demais para chorar. Se você não joga fora as roupas curtas e indecentes que você usava antes da sua conversão, de repente chegará o dia que, sem perceber, você as coloca de novo. E mesmo que você jogue fora tudo depois do retiro de conversão, você deve sempre prestar atenção, porque quando menos você espera, o teu armário se encherá novamente destas roupas indecentes, mesmo sem pensar. Precisa de muita luta, precisa de um esforço constante, uma atenção consciente constante. Irmãos, a formação, a catequese são o desenvolvimento da graça inicial. Sem isso, a graça morre em nós. Se Deus quiser, com prudência, reiniciaremos daqui um pouco as formações presenciais, e isso nos ajudará muito. O único instrumento que temos para endireitar os nossos maus hábitos é receber o ensino, procurar o ensinamento. Quem foge da formação está fugindo de Deus, fugindo da sabedoria, fugindo da vida. Diz o livro da Sabedoria, capítulo 6, versículo 12.
A sabedoria é radiante e nunca termina. Facilmente é contemplada pelos que a amam e se deixa encontrar pelos que a buscam. Ela mesmo se dá a conhecer pelos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansa, a encontrará sentada à sua porta. Seu princípio é o desejo sincero de instrução. Irmãos, esta é a palavra de Deus. E o que é a instrução senão a formação? Quem foge da formação foge da sabedoria, não será sábio nunca. E o contrário do sábio é o estulto. Vamos procurar, portanto, a sabedoria, a formação, a catequese, mesmo nesse tempo difícil. Quando a nossa equipe organiza algo presencial, vamos participar com paixão. E quando estamos em casa sozinhos, vamos utilizar a internet. Nem todo mundo sabe que a Missão Belém criou um pequeno aplicativo que pode se tornar uma grande fonte de formação para nós. É o Pão MB, que vem com o link desse diário. Você pode descarregá-lo e colocá-lo no teu celular para tê-lo sempre disponível. Todo dia você pode dar uma olhada e você ganhará em sabedoria e graça. Precisa ser espertos, irmãos. Mas vamos agora ler novamente o trecho que hoje Jesus nos doa. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos agora dedicar mais um momento para sublinhar as frases que mais nos chamam à conversão. Estamos prontos para escolher o nosso propósito, para que seja um renovar a nossa escolha de participar da formação, de trabalhar nesta conversão constante que se chama formação.
Vamos parar mais um pouco para refletir em como podemos colocar em prática esse nosso propósito. Buscar o ensino, a formação, significa buscar Jesus e o Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Princípio para adquirir sabedoria é o desejo sincero de instrução e de formação. Paz e alegria a todos. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude